Fala, galerinha cinéfila, tudo bem? Eu sou o Bertier e esse é o Take História. Hoje nós vamos falar sobre religião. E para falar sobre religião, eu escolhi o filme O Livro de Eli com Denzel Washington. Vamos ver como eu vou conseguir falar de história da Idade Média, religiosidade, com um filme pós-apocalíptico. Solta a vinheta, produção! Bem, gente, o Livro de Eli foi lançado em 2010, dirigido pelos irmãos Hughes. Ele fala sobre um mundo 30 anos depois de uma guerra termonuclear que dizima a população da Terra. E os poucos que sobram lutam para sobreviver nas ruínas daquela sociedade que foi extinta. Nós vemos o Denzel Washington, o Eli, tentando sobreviver sozinho no mundo, numa caminhada em busca de algo que nós ainda não sabemos. Ele passa por pessoas que estão mortas, pessoas que se suicidam. Ele é um sobrevivente. Com o passar do tempo, ele vê pessoas andando nas estradas a esmo. Nós notamos que ele é um lutador quando numa parte do filme um grupo tenta atacar ele, 5 a 6 homens tentam matar literalmente para comer a carne dele, são canibais, e ele mata a todos eles. Chegando a uma cidade, tentando recarregar a bateria que ele usa para carregar o seu iPod, ele chega na cidade, quer ficar na loja onde vai recarregar, só que ele não consegue. Gente, não tem nada de novo ali, tá bom? É tudo velho, são relíquias que eles andam. Então, como ele não vai ficar ali esperando 2 horas para recarregar a sua bateria, ele vai para o bar da cidade em busca de água. Tem algumas coisas que ele troca com o barman para conseguir água, que é um recurso extremamente escasso para esses homens. O que acontece? Ele arranja confusão com o homem do bar, ele é novamente atacado e novamente ele mata de 6 a 8 homens. E quando ele é cercado, um novo personagem aparece, que é o Gary Oldman, que é o chefe da cidade. Desculpa eu não falar, porque não existe nome da cidade. É uma cidade na qual o Gary Oldman, ele é um homem, um líder que quer fazer a cidade dele crescer, e ele está em busca de um livro. Só que não se fala que livro é esse. Ele quer, porque quer o livro, manda pessoas atrás de livros, e todos esses livros são levados a ele. Inclusive, ele está lendo um livro sobre Benito Mussolini. Chegam livros na mão dele e nunca está satisfeito, porque o livro que ele está atrás, ele não consegue. E ele explica que aquele livro é a chave para ele controlar a todas as pessoas. E mesmo assim, não é dada nenhuma pista para nós descobrirmos que livro é esse. Então, o que acontece? O Gary Oldman vê ele massacrando os homens dele como se não fossem ninguém, e ele apenas com um facão na mão. Ele convida o Denzel Washington para ficar na sua cidade, literalmente prende ele para passar a noite ali. E para descobrir os segredos que o Eli possa ter, que o Denzel Washington possa ter, o que ele faz? Ele põe a filha da mulher que vive com ele, que é cega, a Mila Kunis, para dormir com o Eli. O Eli não aceita. Ela pede para dormir com ele, porque senão ela seria castigada. E ele aceita e fala: tem muita comida aqui, nós vamos dividir. E ele faz uma breve oração para comungar com ela, dividir o alimento, mostrando que ele tinha conhecimento do cristianismo. No dia seguinte, a Mila Kunis vai tomar café com Gary Oldman e a sua mãe. Gary Oldman está nervoso porque ele queria descobrir o que segredos o Eli poderia ter, e a Mila Kunis não traz nenhuma
novidade para ele. Então ela vai conversar com a mãe e o Gary Oldman tá bem nervoso. Aí ela vê que a mãe tá precisando de um carinho, de um afago. Ela, vou fazer uma coisa que eu aprendi. Ela segura as mãos da mãe e repete as mesmas palavras que o Eli falou para ela. Só que a última palavra ela esquece. E nisso aparece o Gary Oldman sorrindo e falando a última palavra. Aí ele pergunta, onde você viu isso? Foi com o Eli, ele vai atrás, o Eli tinha fugido. É essa hora que começa o grande conflito do filme. O Eli parece que é protegido por uma força, inclusive tem um tiro que passa ao lado dele e entra pelo capuz e passa pelo lado do pescoço. A gente não entende como é que ele não tomou um tiro na nuca naquela hora. Depois, vendo o filme várias vezes, é que eu vi a direção que o tiro passou. Ele dá um tiro na perna do Gary Oldman, que é a hora que ele consegue ir embora e os homens vão ficar preocupados com ele, com o Gary Oldman. Ele vai embora e ele é seguido pela Mila Kunis, que não quer ficar por ali. Várias coisas acontecem e o Gary Oldman vai atrás do Eli. Que horas eles vão se encontrar? Eles vão se encontrar na hora em que o Eli e a Mila Kunis estão numa casa que tem dois velhinhos muito simpáticos. E para quem estiver vendo a imagem deles aqui, vão notar que para quem gosta de Harry Potter, eles são muito bem conhecidos. É o professor Dumbledore e a professora Olímpia, a diretora de Beauxbatons. Desculpa, nerd faz essas coisas. Qual é o problema? Qual é o livro? Qual é a ligação com a Idade Média? É agora. O livro que o Eli tem é a Bíblia Sagrada. A Bíblia do rei John, do rei João. Ele está levando essa Bíblia para o oeste. Ele não sabe por quê. Uma voz indicou ele a fazer isso. E ele está levando esse livro para o leste. E ele ainda não sabe para onde ele está indo. Há um conflito. O Gary Oldman cerca a casa aonde o Eli, a Mila Kunis e o casal, que nós descobrimos depois que são canibais e queriam matar os dois. Todos eles são mortos e só sobrevive o Eli e a Mila Kunis. E o que acontece? O Gary Oldman consegue tirar o livro do Eli. Só que o livro tem um cadeado. Mas ele está pouco se ligando, dá um tiro na barriga do Eli, o Eli cai, ele pensa que matou o Eli. E no caminho de volta, a Mila Kunis consegue parar o carro que ela está, matar os homens que estavam com ela e pegar um outro carro e voltar atrás do Eli. Quando ela chega no local aonde o Eli estava, ele não está mais lá. Ela segue na estrada e eu encontro. O Gary Oldman volta para a cidade e consegue abrir o livro. Qual era o livro? O livro é a Bíblia Sagrada, como eu já falei, a Bíblia Sagrada do Rei João. Por que o interesse do Gary Oldman na palavra de Deus? Sim. Quem domina a palavra de Deus, quem é o mensageiro de Deus, pode ter uma maior facilidade para controlar o povo. Isso foi usado na Idade Média. Uma pequena parte da população do alto clero e dos nobres dominavam milhões de camponeses. De que forma? Eles eram os nobres escolhidos por Deus, tinham sangue azul. O alto clero eram representantes de Deus na terra. Se todos são católicos, se você vai de encontro ao que esses homens mandam, você vai para o inferno. E eu garanto, para quem acredita em céu e inferno, as pessoas querem ir para o céu. Então você nunca vai se colocar contra a palavra de Deus. Você nunca vai se colocar contra os nobres. Você nunca vai se colocar contra o clero. Então, é isso que acontece. É isso que o Gary Oldman quer. Ele quer o controle da palavra.
Agora vem a reviravolta no filme. Quando ele abre o livro não tem letra escrita nenhuma. O livro é em braille. O Eli, ele era cego e ele age como se não fosse. O que acontece? Ele está sendo guiado por uma força e chega, graças à ajuda da Mila Kunis, na cidade de São Francisco. Nós sabemos que é a cidade de São Francisco por causa da Golden Gate, que está destruída. E eles pegam um barco e vão em direção a Alcatraz. Lá existe um grupo de homens, um grupo de cientistas, recuperando o conhecimento humano. Eles têm uma impressora, onde eles vão poder imprimir o livro de Eli. E o Eli, durante 30 anos, lia a Bíblia todos os dias. O que ele faz? Ele dita o livro. Dita a palavra da Bíblia, palavra por palavra, versículo por versículo. Tanto que uma das cenas finais do filme, que é quando o Eli agradece a bênção que ele teve de levar a palavra até aquele lugar e dali ele poderia descansar, ele termina o filme falecendo. Me desculpa pelo spoiler, mas o filme já tem 11 anos. Se imprime o livro, aparece as páginas sendo impressas e quando o livro está pronto, ele é colocado numa estante. Está lá a Bíblia Sagrada, versão do Rei João, entre a Torá e o Alcorão. São as 3 grandes religiões reveladas, as 3 religiões que possuem um livro sagrado. Então, eu acho bem interessante esse conceito que o Gary Oldman traz para o filme. Não Gary Oldman, o personagem do Gary Oldman traz para o filme, do controle da fé, controlar a população. Qualquer semelhança com acontecimentos atuais, a culpa não é minha. Mas é só nós olharmos em volta a infelicidade de quantas e quantas pessoas se aproveitando da palavra dele para controlar os outros. Enquanto a palavra sempre foi em ajudar os outros. Não é? Mas não vamos discutir tanta religião assim. No próximo vídeo tem mais história. Um abraço. E aí, gostou do vídeo? Deixa o seu like aí embaixo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber o aviso dos próximos vídeos. E também nos comentários, fale o que você gostou, se você tem novas propostas para o canal. Take História, siga essa ideia.